Olá a todos, estamos de volta na nossa caminhada bíblica deste ano e hoje com uma companhia muito especial, Nossa Senhora. Ela é sempre muito especial, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a Assunção de Nossa Senhora, a Assunção de Maria, esta grande verdade de fé. E para que nós possamos falar nisto com profundidade, mas, com fé, com confiança, com viva esperança, porque é isto que a Assunção de Maria nos ensina, a termos viva esperança, vamos pedir a nosso Pai que está nos céus, com a oração que Jesus nos ensinou, que nos encaminhe e que nos guie pelo seu Santo Espírito ao longo desta jornada de hoje, sobre Maria e a sua assunção ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, é bom que se comece dizendo que se trata de uma solenidade. Então, vamos dar uma pequena explicação disso. As festas litúrgicas, elas se dividem em três grandes categorias: as solenidades, as festas e a memória. Por exemplo, agora mesmo a Igreja do Brasil, especialmente, fez memória de Santa Dulce dos Pobres, no dia 13 de agosto. Santa Dulce dos Pobres, memória. É uma lembrança específica de uma determinada pessoa que se transformando num Cristo na terra, acabou deixando a sua marca impressa na história e na vida de um determinado povo, de uma determinada localidade. A igreja faz memória desse, e é a maior parte dos santos. Os santos são lembrados, portanto faz-se memória deles. Há outras cerimônias que são festas. Tem uma liturgia própria, há umas orações específicas para elas. Então tem a festa de Nossa Senhora da Penha, é festa. Trata-se de Nossa Senhora, mas é uma festa específica. Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma grande festa para nós, mas liturgicamente ela está na categoria de festa. Agora, tudo que se refere a Maria como mãe de Deus, mãe de Jesus, tudo que se refere à vida de Maria, aí passa a ser uma solenidade. E uma dessas grandes solenidades é a da Assunção de Nossa Senhora, comemorada sempre no dia 15 de agosto. Mas aqui nós comemoramos no ano passado, há 2 anos ou 3 anos, no dia 18 de agosto. Por quê? A solenidade é sempre no dia 15 de agosto. Aqui no Brasil, especificamente, quando esta solenidade cai num dia de semana, terça, quarta, o dia 15 de agosto cai na terça, quarta-feira, por se tratar de uma solenidade, ela vai para o domingo seguinte, mas só aqui no Brasil. É uma autorização especial da Santa Sé
para que no Brasil se comemore especificamente para se dar um maior destaque a essa que já foi uma festa considerada dia feriado. Quando eu era criança, me lembro muito bem, o dia 15 de agosto era feriado, nós não tínhamos aula na escola. Então, hoje a Igreja do Brasil tem essa autorização especial, a de fazer essa grande solenidade cair num domingo. E por quê? A sua importância é de tal ordem que a liturgia específica da solenidade de Nossa Senhora, mas é só com ela, a solenidade de Nossa Senhora, a liturgia específica da solenidade de Nossa Senhora, ela substitui a liturgia do domingo, que é a do dia do Senhor. Então, o domingo é consagrado ao Senhor, a Deus, a Jesus. Esse é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Jesus. Mas, quando se trata da mãe de Jesus, ela é colocada como uma grande solenidade no domingo, fazendo com que ela substitua a liturgia do dia do Senhor. Este ano, especificamente, não, porque cai no domingo, né? Caiu no domingo, a festa de Nossa Senhora terá caído no domingo. Então, ótimo, porque ela é solenizada no mundo inteiro, no domingo, com uma liturgia específica. E quando a gente fala de liturgia específica, fala da liturgia da palavra, as orações, o salmo, os textos bíblicos que são lidos nesse dia se referem especificamente àquele mistério que está sendo solenizado. E hoje é o mistério da Mãe de Deus, é o mistério de Nossa Senhora assunta aos céus, levada aos céus em corpo e alma após a sua morte. Então, isto é um dogma de fé. É a assunção de Nossa Senhora, ao contrário da anunciação do Verbo, a assunção de Nossa Senhora não está no Evangelho. Ela é parte de uma antiquíssima tradição da Igreja. Tradição esta que o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, proclamou como verdade de fé, que eu coloquei ali no quadro, para não dizer dogma. É um dogma para nós, é o quarto grande dogma mariano, são 4, este é o último, porque foi o último a ser proclamado. No entanto, ele se refere a uma solenidade, a uma lembrança muito antiga da Igreja. Antes do ano 100, antes de terminado o primeiro século da era cristã, quer dizer, do depois de Cristo, a solenidade de Maria assunta aos céus, quer dizer, Maria assunta aos céus, a assunção de Nossa Senhora, já era comemorada pelos peregrinos que acorriam a um local em Jerusalém, que se transformou num local próximo ao Horto das Oliveiras, que era conhecido como o local do sepulcro de Maria. E ali foi construída uma igreja. Essa igreja depois sofreu uma série de modificações, foi destruída, foi tomada pelos mouros. Hoje não está nas mãos dos cristãos, mas de qualquer maneira, quando se colocou dúvidas sobre se aquele local era exatamente o local do sepulcro de Maria, um grande arqueólogo cristão, um franciscano chamado Bagatti, a maior autoridade em arqueologia bíblica e uma das maiores que o mundo já conheceu, ele atestou com toda a força do seu conhecimento que aquele era sim o local onde, quer dizer, baseado em provas arqueológicas, por isso está lá, igual a Basílica da Anunciação,
Em Nazaré, a mesmíssima coisa, o Bagate esteve lá, não, foi aqui, etc. Esse monumento que existe, este local que existe próximo ao Horto das Oliveiras, conhecido como local do trânsito de Maria, como chamam os gregos, o trânsito de Maria, veio a ser exatamente o local ao qual acorriam milhares e milhares de peregrinos ao longo dos tempos, desde antes do final do primeiro século. Logo depois, lá pelos anos 80, 90, antes do ano 200, por exemplo, já se bem antes do ano 200, entre 100 e 200, aquele local, conhecido como do sepulcro de Maria, foi objeto da visita e da veneração de todos os peregrinos que acorriam de todas as partes do mundo para visitar naquele local o lugar de onde Nossa Senhora, tendo morrido, foi elevada em corpo e alma aos céus. É isso que o Papa Pio XII escreveu na Constituição Dogmática que ele lançou e proclamou no dia 1º de novembro de 1950, confirmando toda essa antiga tradição da Igreja. Portanto, a Maria Assunta aos céus é o quarto grande dogma de Nossa Senhora. O último, ela morreu e foi elevada, não sofreu a corrupção da morte. O corpo dela não foi destruído. Ela foi elevada em corpo e alma, como diz o Papa Pio XII na sua proclamação, ao céu. Mas não disse isso da boca para fora, disse isso baseado em provas bíblicas, em provas concretas, de que realmente isso aconteceu. Todavia, como não há uma prova concreta, uma prova material, então passa a ser, para nós outros católicos, um dogma de fé. Dogma de fé significa verdade de fé. Nós cremos, nós temos fé porque a tradição da igreja nos ensinou. E para nós foi exatamente isso. E é por isso que essa festa é comemorada como uma grande solenidade. Maria foi assunta aos céus pelos seus méritos de mãe do Senhor, mas sobretudo pelos méritos de seu filho. Não era possível que a mãe de Deus, tendo sido, tendo gerado no seu ventre o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, o Deus que se encarnou nela, na hora que ela terminou a sua passagem pela terra, encerrou a sua vida terrena, nem Deus, nem seu Filho Jesus, nem o Espírito Santo permitiriam que ela tivesse o seu corpo corrompido pela morte. O corpo desaparece, o nosso corpo carnal desaparece, o de Maria não. O de Maria foi elevado aos céus, e isso tem uma conclusão, isso tem uma consequência fundamental para todos nós que cremos, e que cremos especificamente nessa grande verdade. Esta é uma verdade de fé. Maria foi efetivamente elevada aos céus. Mas vamos ver por quê. Ainda neste mês de agosto, no dia 5 de agosto, para ser mais preciso, a igreja fez uma outra celebração, fez uma outra festa. É considerado festa, está numa categoria superior, não é só uma memória. A festa da consagração da Basílica de Santa Maria Maior em Roma, assim chamada, Santa Maria Maior. O que isto tem a ver com a Assunção de Maria? Está tudo ligado. Não, a coisa não é colocada assim no ar. Não, saiu, está nos dedos, e aí nós temos uma realidade litúrgica, uma realidade religiosa. Não.
Não é nada disso. A Basílica de Santa Maria Maior é a maior das basílicas e a primeira das grandes basílicas dedicadas ao culto de Nossa Senhora. E ela é muito antiga. Não aconteceu isso de ontem, nem anteontem. Não. O culto vem de lá de séculos atrás. Na realidade, a igreja passou quase 3 séculos centrada na figura de Jesus. Claro, ele é o princípio e o fim. Tudo gira em torno de Jesus e tudo é por Jesus, inclusive Maria. Se Maria foi assunta aos céus, é pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelos méritos do Filho. Se Maria foi concebida sem pecados, é pelos méritos de Jesus, porque ela seria a mãe do Redentor, a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus. Então tudo se centra na figura de Jesus, e assim foi. A igreja primitiva foi assentando o nome de Jesus, e foi perseguida por causa disso, até que no ano 325, no concílio de Niceia, uma cidade que hoje, situada onde hoje é a Turquia, no concílio de Niceia, os padres conciliares, a igreja já formada, a igreja já não era mais perseguida. Esse concílio foi convocado por ordem do imperador Constantino. Então o concílio de Niceia concluiu definitivamente a história, a verdade sobre Jesus. Trata-se do Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado. E daí estatuiu uma profissão de fé, que é o nosso credo. O credo que nós rezamos diariamente, ou que rezamos especificamente na missa, por isso ele é parte integrante da missa dominical. O credo que nós rezamos, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, o credo, ele nasceu, ele foi escrito por Santo Ambrósio no concílio de Niceia, no ano 325. Estabeleceu-se definitivamente a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, uma só natureza, Deus em nós, Deus conosco, o Cristo Jesus, na luz e na força do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Então, uma vez fixado isso, uma vez tido isso como coisa absolutamente definitiva e acabada, a igreja voltou o seu olhar para aquela que dera origem, não é? Aquela de quem nasceu Jesus, Maria. Mas por que voltou? Porque Maria já existia. Na devoção cristã, na atenção que os cristãos davam a Jesus, davam uma atenção semelhante à mãe de Jesus. E isso é bíblico. Está lá em São Lucas, capítulos 1 e 2, que falam de Maria especificamente, porque tratam da infância de Jesus. Então, Maria aparece nos primórdios da igreja. Maria está presente no dia de Pentecostes. Maria está junto dos apóstolos, como nos conta São Lucas. E ele nos conta isso tendo pesquisado todas as fontes, como ele diz lá no prólogo do seu evangelho. Tudo aquilo que ele recebera, tudo aquilo que ele aprendera, tudo aquilo que era objeto da fé e do culto dos cristãos primitivos, Lucas foi lá testar, foi lá pesquisar, foi às fontes, e certamente uma das fontes foi exatamente Maria. Então o culto a Nossa Senhora, o culto mariano,
ele não começa no terceiro, no quarto século da nossa época. Não. Isso é a oficialização do que aquilo que era a crença e a prática religiosa da igreja primitiva. Atenção a Jesus. Jesus é o centro, mas ao lado de Jesus veio também uma atenção específica a Nossa Senhora. Daí que digo, lá pelo ano, antes do ano 200, para sermos mais específicos, porque olha aqui, Santo Inácio de Antioquia fala deste monumento que existe lá, perto do Morro das Oliveiras. Santo Irineu de Leão fala da mesma coisa. E esses são padres da igreja do primeiro século. Então, antes do ano 150, entre 150 e o ano 200 também, eles estão lá falando disto que já existia. Então, isso é uma comprovação escrita, eles deixaram por escrito. Eles estiveram lá e viram como o povo corria para aquele lugar. Por que hoje nós sabemos que o túmulo de São Pedro está lá onde se ergue hoje a Basílica do Vaticano, a Basílica de São Pedro no Vaticano? Por quê? Exatamente por isso. Era um local que no correr dos séculos atraía todos os peregrinos. E evidentemente que aí entrou a ciência, entrou a arqueologia bíblica especificamente, para dizer, não, foi aqui neste local, com todos os detalhes mais específicos e técnicos do qual nós não vamos falar aqui. Não é esse o nosso objetivo. O que quero dizer é o seguinte, é que isto não nasce da cabeça de uma pessoa, não, nasce de uma prática religiosa, que vem do fundo, vem da base, não vem de cima, isso não é imposto, isso veio da base para cima, foi o povo que se manifestou, e essa manifestação foi ouvida sonoramente, claramente, numa noite de junho do ano 431, por exemplo. No ano 431, reuniu-se um dos grandes concílios da antiguidade, que foi o concílio de Éfeso, cujo nome eu botei ali. O concílio de Éfeso reuniu-se nesta cidade de Éfeso no ano 431. E esse concílio se reuniu exatamente para definir a posição de Maria na fé católica. Como Maria tinha dado à luz ao Filho de Deus, tinha dado à luz o Filho de Deus, quer dizer, Jesus, isto era pacífico, não tinha problema. O que aconteceu? O povo vinha de baixo isso. Aí o povo imediatamente, os padres conciliares, depois de estudarem, depois de reunirem, colocaram como verdade de fé isto: se Maria é mãe de Jesus, ou melhor, sendo Maria a mãe de Jesus, a mãe do Verbo encarnado, notem bem, São João, no prólogo do seu evangelho, diz: no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. E isso é o primeiro versículo do primeiro capítulo. Versículos abaixo, número 14, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, a palavra de Deus se fez carne, Deus se encarna, e para Deus se encarnar, necessitava do auxílio de quem? De uma pessoa humana. Pergunta-se, mas Deus sendo Deus, não poderia fazer isto de uma outra maneira? Podia. Deus não precisa do humano para nada, pois foi Ele que criou o humano, mas Ele quis precisar.
do humano para que o seu filho fosse um ser humano como você, como eu. E para isso ele necessitou da ajuda de um ser humano, de uma criatura humana. E esta criatura humana, preparada desde sempre pelo próprio Deus, Deus Pai, foi exatamente uma moça de Nazaré chamada Maria. Ela havia sido preparada desde sempre, foi concebida sem pecados, outro dogma mariano, foi concebida sem pecados, por quê? Porque, evidentemente, o filho de Maria era uma pessoa humana como todas as outras, menos numa coisa, no pecado. Por quê? Se o pecado é tudo que se opõe a Deus, o seu filho não poderia nascer em pecado. Quer dizer, se opondo a Deus, porque ele é Deus com Deus. Então, Maria, o seio de Maria, o ventre de Maria, Maria como pessoa foi preparada para isso. Só que na hora que Deus precisou dela para que ela servisse de morada, servisse de o corpo que geraria o corpo humano do seu filho, quando Deus precisou de Maria, ele não precisava, mas ele quis precisar de Maria, ele não disse para ela, faça isso não, ele foi e a convidou a ser, perguntou se ela queria ser. Esta é a visita de Gabriel a Maria. Deus não impõe, porque Deus, ao criar o humano, ele deu a ele um dom maior, que é o da liberdade. O da liberdade de escolha. Nós temos visto aí, no curso de toda a história, quanto o humano, desde sempre, se opõe a Deus. Só para uma imagem para nós, que estudamos a Bíblia. Uma imagem. Quando Deus está conversando com Moisés no alto do monte, Horebe, o povo está lá fazendo um bezerro de ouro. Era o povo escolhido por Deus, mas já voltando as suas costas contra Deus. Já dando as costas para Deus. Então isso aí, mas Deus se voltou contra o povo? Não. Deus é fiel, as suas promessas ele cumpre. Agora, quando nós prometemos a Deus que vamos fazer isso, a primeira coisa que nós fazemos é descumprir a promessa. Mas Deus continua ali, conosco. Então foi exatamente isso. Quer dizer, Maria vem, Deus, Jesus foi gerado no seio de Maria, e sendo igual aos homens em tudo, menos uma coisa, no pecado, como diz a carta aos Hebreus, logo na sua introdução. Maria, portanto, foi convidada a ser a mãe do Salvador. É aquela passagem de Gabriel, etc., na visita, é a anunciação que nós já sabemos. Maria foi convidada a ser a mãe do Salvador. E depois de um diálogo com o anjo, vamos passar por cima para ganhar tempo, mas depois de um diálogo com o anjo, ela aí então toma a sua decisão, livre, espontânea, dona de si, mesmo sendo uma jovem, quase uma criança, pelos nossos padrões, tinha pouco mais de 12 anos. Ela volta-se para o anjo, que é o mensageiro de Deus, portanto o que ele está falando é em nome de Deus, é Deus quem fala pelo anjo, quando ele diz, tu serás isto, etc, 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 ela diz assim, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Você sabe qual é o nome de Maria? O mais sublime nome de Maria é esta, Maria, a serva do Senhor. Ela própria se autodenominou. O nome dela era Maria, nome civil.
mas ela própria se autodenomina a serva do Senhor, Antíla Domini, a serva do Senhor. Ou seja, eu deixo de ser quem eu sou. Sendo quem eu sou, eu simplesmente me esvazio dessa minha condição. Eu estou noiva do José, quero casar com ele, vou ter filhos com ele. Não, ela se esvaziou desta condição, ela que já havia decidido entregar sua vida a Deus, ela se esvaziou da sua condição de, não a condição humana, não a condição de mulher, esvaziar-se daquilo que ela pretendia possivelmente fazer, ela se esvazia disso para que Deus tomasse conta dela. Por isso ela é a serva do Senhor. Serva do Senhor significa estar a serviço de Deus. E para ela estar a serviço de Deus, ela teria que passar por esse momento impossível, inimaginável, de ser a mãe de Deus, exatamente como ela era. Ou seja, sem conhecer homem, como ela diz, não conheço homem, como é que eu vou dar à luz, como é que eu vou ter um filho? Não temas, a sombra do Altíssimo virá sobre ti, o Espírito de Deus virá sobre ti, por isso que o filho que nascerá de ti, será chamado de Filho do Altíssimo. O nome dele será Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele vem para isso. Ele vem para salvar a humanidade, vem para reconciliar toda a criação com Deus, a criação que se afastara de Deus pela falha, pela queda do homem. Ele virá fazer com que tudo seja recriado e tudo seja reconciliado nele para Deus. Para isso eu preciso de você, Deus falando com Maria, pelo anjo, numa tradução moderna, numa conversa que a gente entenda. Para isso eu preciso de você. Você quer me dar uma mão? Você me ajuda? Eu sei que eu estou pedindo para você é difícil de compreender. Seria até incompreensível totalmente. Mas eu estou pedindo mesmo assim, mesmo que você não compreenda. Quantas vezes Deus nos diz isto quando nós estamos passando por um tormento, ou então em meio a uma grande alegria a gente cai. É preciso que você compreenda, mesmo que você não compreenda, você está disposta a fazer o que eu te peço? Você está disposta a agir como eu estou pedindo a você para agir? Mas eu só vou agir se você disser sim. Eu só quero a tua ajuda, Deus nos diz isto. Eu só quero a tua ajuda se você quiser. Jesus mais tarde vai dizer assim: quem quiser, se quiseres ser meu discípulo, se quiseres, caso tu queiras. Não é, a nossa liberdade não é tolhida por Deus. Quem nos deu a liberdade podia tirá-la de nós, não tira. Mesmo que quando no exercício dessa liberdade, ou eu diria até pretensa liberdade, nós voltamos as nossas costas para Deus. Nossa Senhora, quer dizer, Maria não fez isso. Maria simplesmente, depois de ouvir a explicação do anjo, ela diz sim. Ela responde sim, eu quero. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí São João completa: e assim o Verbo se fez carne e habitou
entre nós. Essa história não foi contada por São João, essa história é contada por São Lucas, capítulos 1 e 2 de São Lucas, a infância de Jesus. Lá no primeiro capítulo, uma parte dele nós vamos ver já já, lá no primeiro capítulo, ele diz isso. Quando Maria diz sim, imediatamente o Espírito Santo agiu sobre ela e ela ficou cheia do Espírito Santo, ela ficou plenificada do Espírito Santo, o que responde à saudação inicial, o que explica, melhor dizendo, a saudação inicial do anjo, que não a chama de Maria, que era o nome dela, não a chama de Maria, o nome de Maria. Maria, já vimos? Olha aí, Maria, mas eu já disse que ela própria se intitulou a serva do Senhor. Esse é o verdadeiro nome de Maria, serva do Senhor. E nome dado por ela mesma, o que é mais importante. Estou aqui a serviço do Senhor. Quando o anjo a saúda, quando o anjo chega para ela, ele não a chama de Maria, que era o seu nome, ele a chama de Kekaritorene, isto é, cheia de graça. Este é o nome que Deus dá a Maria, cheia de graça. E a resposta de Maria para Deus é auto-intitular-se Et Antila Domini, eis aqui a serva do Senhor. Ah, como seria bom se nós todos pudéssemos dizer a mesma coisa, com o mesmo espírito, do fundo do coração, com toda a força da nossa fé. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor. E assim, Nossa Senhora se transforma na Mãe de Deus. Na liturgia específica da festa da Assunção de Nossa Senhora, essa do dia 15 de agosto, há dois textos fundamentais, há dois textos básicos. Eu gostaria de passar, que nos leva ali são três textos, mas na liturgia nós vamos ouvir isto que está aqui. Na primeira leitura, o que se ouve na primeira leitura é uma passagem do livro do Apocalipse, e aqui vale também uma observação: o livro do Apocalipse foi o último livro escrito do Novo Testamento. Ele foi escrito por volta do ano 100, quer dizer, entre 95 e 100, por São João, o mesmo autor do quarto evangelho. O livro do Apocalipse foi o primeiro. São João tem vários escritos. Ele tem 3 cartas, tem o Evangelho e tem o Apocalipse. Esses são os escritos de São João Evangelista. Cronologicamente, o primeiro escrito é a primeira carta. São 3. Na realidade, 2. A terceira é mais um bilhete. Mas essa primeira carta de São João é absolutamente fundamental, pelas verdades teológicas que João enuncia. Depois da primeira carta, ele escreveu o Evangelho. E aí, terminado o Evangelho, ele escreveu então o Apocalipse, que encerra. É o último livro do Novo Testamento, consequentemente o último livro da Bíblia. Então é no Apocalipse, que é uma linguagem, escrito numa linguagem escatológica, que é falando de uma coisa futura, etc. Todo mundo pensa que é assim. Não, não é bem isso. Mas do Apocalipse nós não vamos falar. Eu quero falar apenas o que João escreve e é o que se ouve no dia 15 de agosto, na liturgia do dia 15 de agosto, é a primeira leitura. Há que saber ler. Ela começa assim, a primeira leitura: então abriu-se o templo de Deus,
que está no céu. A linguagem não pode ser mais clara. O templo de Deus está no céu. Isto é o vidente. É São João vendo isto. Ele vê abrir-se o céu e aí aparece o templo de Deus. E a arca da aliança foi vista lá dentro. Então, no templo de Deus aparece a arca da aliança. O templo era terreno. A esta altura, o templo já havia sido, o templo de Jerusalém, que era o maior monumento, o maior símbolo da fé judaica, era o templo de Jerusalém, já havia sido destruído há quase 30 anos. Foi arrasado e nunca mais foi reerguido. Quer dizer, concretamente, materialmente, ele está lá em ruínas até hoje, tem só a parede do lado sul. Muito bem, então o templo de Jerusalém já tinha sido destruído. No entanto, e era no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, que estava contida a Arca da Aliança. Que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era a representação material, concreta, da presença de Deus no meio do seu povo. Porque era uma arca que continha as tábuas da lei, que Deus havia dado a Moisés. Então, sempre isto era a antiga aliança. Então, a Arca da Aliança. O que é que vê São João nessa visão? Ele vê abrir-se o templo de Deus que está no céu. Já não é o templo terreno. Já não é o templo de Jerusalém. Já é uma coisa celeste. Já é lá em cima. É uma outra Jerusalém, que vai ser chamada no próprio Apocalipse, depois de Jerusalém Celeste. Então abriu-se o templo de Deus que está no céu, e lá foi vista a Arca da Aliança. Ela estava lá dentro. Então, vejam bem, esse texto que inicia a liturgia da palavra, da solenidade, da Assunção de Nossa Senhora, esse texto retirado do Apocalipse fala de coisas muito antigas, fala da Arca da Aliança, que está no templo, então remete ao templo de Jerusalém, e aquele que era o maior símbolo da presença de Deus entre os homens da antiga aliança. E aí diz assim, logo depois, já entrado no capítulo número 12, versículo 1, vem uma frase também misteriosa. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. É um sinal, algo que representa alguma coisa. É um sinal, apareceu no céu. E outra coisa, não é apenas um sinal, é um grande e misterioso sinal. Vamos esquecer o misterioso e vamos colocar apenas a nossa atenção neste grande sinal. Então, logo depois de falar da Arca da Aliança e do templo de Deus no céu, logo depois disso, o vidente, quer dizer, São João, menciona a visão de um grande sinal. Ora, se isto está colocado imediatamente depois do anúncio da arca no céu, este grande e misterioso sinal está ligado a isto que foi dito anteriormente. Está se falando da Arca da Aliança no céu. A Arca da Aliança na terra já havia sido destruída. Mas a outra lá no céu, aquela que é a arca definitiva, porque ela já está lá junto de Deus, está no céu. Então, apareceu no céu um grande e misterioso sinal. E aí vem a explicação. Era um sinal, era uma mulher.
era uma mulher. O autor do Apocalipse, que é São João, ele diz, esse sinal não é a mulher, não é apenas um sinal, é um grande sinal, e é um sinal misterioso, é um sinal que está ligado à arca, que está ligado à própria presença de Deus. Tanto isso é verdade que logo a seguir, ele diz assim, a mulher estava revestida do sol, ou então, como aqui está na tradução, o seu vestido era o sol. Ela era o próprio sol. Ela estava revestida. A palavra veste, a palavra vestido tem uma importância fundamental na Bíblia, se ela for entendida no seu sentido verdadeiro. Está revestido de quê? Do sol. O sol é o próprio Deus, resplandecente. Então esta mulher, ela está revestida de Deus. Isto não está fazendo soar uma coisa que nós acabamos de ouvir? Fiat-me, faça-se em mim, segundo a tua palavra. No momento em que eu deixo Deus falar dentro de mim, eu me revisto de Deus, me revisto da palavra de Deus. E eu, particularmente, com vocês, nós agradecemos a Deus o fato de, há 27 anos, estarmos nos revestindo da palavra de Deus. Esta grande graça que Deus nos dá, de nos revestirmos da sua palavra, também estamos vestidos de sol. Mas aqui ele está falando especificamente da mulher. O seu vestido era o sol. E debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. E vai concluir dizendo assim, quer dizer, virão mais coisas depois, mas conclui assim, a mulher estava grávida, e gritava com dores de parto. A mulher estava grávida, e gritava com dores de parto. Esta mulher, ela é assim que se inicia a liturgia da palavra da festa da Assunção de Nossa Senhora. Esse texto será repetido também no dia 12 de outubro, para nós, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Vai se falar, vai se ler essa mesma liturgia, vai se ler esse mesmo texto, significando com isso que nós, católicos, damos uma atenção toda especial a ele, porque João fala de um grande e misterioso sinal, que era uma mulher, pois essa mulher, nós vamos associá-la a quem? A mulher que nós conhecemos, que é Maria. É claro que Maria representa a igreja, então esta mulher pode ser a igreja. Maria é a mãe de Deus e mãe nossa. Não foi assim que Jesus nos a deu na cruz? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, falando para São João, o autor do Apocalipse, eis aí a tua mãe. Então ela que foi mãe de Deus, ela que é mãe de Deus, também é mãe nossa. Pois é essa mãe, é a essa mulher que nós estamos referindo. Portanto, esta mulher que aparece no Apocalipse como um grande e misterioso sinal, ela não é só Maria em si, é o que Maria representa. Maria representa a igreja, porque ela estava no nascimento da igreja. Maria representa a humanidade toda, resgatada por Cristo Jesus, que se fez homem no seio de Maria. Você está sentindo a importância de Maria? Você está sentindo como ela está presente na vida do Filho? E estando presente na vida do Filho, está presente na nossa vida, que cremos no seu Filho como o Salvador do mundo.
esta é a primeira leitura desse dia. Há mais coisas ali, há mais, olha lá, 12, 13, etc. Mas nós não vamos entrar nisso não. Nós vamos passar já para o Evangelho de São Lucas, naquela passagem que nós conhecemos. Na liturgia da palavra, o Evangelho do domingo 15 de agosto é exatamente este, tirado de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Mas para que a gente possa entender isto, vamos primeiro passar um outro texto que eu coloquei ali, na letra B. É o segundo livro de Samuel, capítulo número 6, versículos 1 e seguintes. Então está aqui. Nós vimos agora o Apocalipse e agora vamos ver Samuel, para depois entendermos Lucas, porque a leitura de São Lucas só se pode entender no seu sentido mais profundo se ouvirmos também, se lermos também, se prestarmos a atenção ao que diz o segundo livro de Samuel, no capítulo número 6, versículos número 1 e seguintes. É assim: Davi, acompanhado dos seus soldados, foi à cidade de Balaá, em Judá, para pegar a Arca da Aliança. Voltamos ao texto da Arca da Aliança. Aqui é a Arca da Aliança, aquela original, a primeira de todas, mas já no tempo do rei Davi. Então Davi foi buscar a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Portanto, a Arca da Aliança tem o nome de Deus. Por que isto? Porque exatamente ela representa Deus na terra. Esta é a arca, o símbolo da Arca da Aliança. É ali que está materializada a aliança que Deus fez com o seu povo, nas tábuas da lei. A primeira aliança que ele fez com Moisés, nas tábuas da lei. Isso estava na arca. Esta arca estava numa cidade chamada Balaal. E Davi foi lá acompanhado de 30.000 soldados para pegar a arca. Porque ele não queria mais a arca naquele lugar. A arca tinha que ser transportada para a grande cidade de Deus, para o topo do monte onde Deus habitaria, que era Jerusalém, o Monte Sinai. Então ia levar para lá, o Monte Horebe, lá em Jerusalém. Então ele ia pegar e ia levar para o monte do templo, que é o que está lá até hoje. Só que o templo foi destruído. Então Davi, que tinha construído, que não construiu lá uma casa para botar a arca. Quem construiria o templo seria o seu filho Salomão, tempos depois. Mas até então, Davi queria transportar a arca para a sua cidade, quer dizer, a cidade que ele construía, Jerusalém. Então, muito bem, lá vai ele. Colocaram a arca num carro de bois, novo, o carro novo, e a tiraram de casa. Muito bem. Davi e todos os israelitas, diz o versículo número 4, dançavam e cantavam. Então veja bem, Davi retira a arca de onde ela está, bota num carro novo, nunca tinha sido usado. Ele foi construído especialmente para transportar a arca. E quando ele começa a andar, Davi e toda a sua entourage, diz o texto de Samuel, dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Parabolas, que isto, harpa, lira, todos esses instrumentos musicais é o que em grego se chama psalterium, que veio a dar os salmos.
Os salmos são a representação escrita disso aqui. Muito bem. Então Davi, mas o ponto importante aqui é que Davi dançava. Dançava junto com os outros. E cantavam de alegria, porque estão levando Deus com eles para a sua nova casa, para o seu novo lugar. Muito bem. Então aí continuou, etc, 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 e veio a história da arca. Mas eu trouxe este texto para que nós possamos, então, agora, ouvir o que nos diz São Lucas, no versículo 39 para frente. Então diz assim: Maria acabara de saber pelo anjo que, duas coisas. Primeiro, que ela seria a mãe do Salvador. Muito bem. Ela concordou, sim, faça-se em mim, segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Muito bem, isso já está definido. Maria é a serva do Senhor. É o nome com que ela se chama. E ela ficou sabendo também pelo anjo. Perdão a expressão, uma expressão muito rasteira. Uma fofoquinha do anjo Gabriel, mas que tem um sentido profundo. Foi Gabriel que disse a Maria que a parenta dela, quer dizer, a prima dela, chamada Isabel ou Elizabeth, já estava grávida de 6 meses. Essa Elizabeth é grávida, aquela que era considerada estéril. Estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria fica sabendo que sua parenta Isabel está grávida, e ela já era uma senhora entrada em idade, que não tinha filhos. O maior desejo da vida dela era ter filhos, e o filho dela seria exatamente o austero, o futuro austero João Batista. Vejam bem, o austero João Batista. Mas vejam o que acontece e associem, por favor. Então diz assim: Maria, alguns dias depois, Maria saiu e foi apressadamente para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. A cidade é Ain Carem. Ain Carem, que está lá até hoje com a Basílica da Visitação. Então tem esse aqui é exatamente aquele mistério gozoso. O segundo mistério gozoso. O primeiro é a Anunciação, no terço, né? O segundo mistério gozoso é exatamente o mistério da visitação de Nossa Senhora. Então ela vai visitar a sua prima, ela vai para a casa da sua prima. Maria entrou, agora eu vou sintetizar um pouquinho. Maria entrou, ela faz uma saudação. O que ela diz? Shalom, que é a saudação habitual. Shalom, quer dizer, a paz esteja com vocês. Quando ela diz isto, assim que Isabel, prestem bem atenção, assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que ela levava no ventre, aí está se falando de Isabel ou Elizabeth, e o seu filho, aquele filho que ela levava no ventre, aquele filho que ela nunca pôde ter, mas que, como para Deus nada é impossível, ela já estava prestes a dar à luz, quer dizer, faltavam ainda 3 meses, ela já estava 6 meses, há 6 meses ela estava grávida. Então, assim que ouviu a tua saudação, é Isabel que diz para Maria, a criança que ela levava no ventre se mexeu na barriga dela. A criança se mexeu na barriga dela. Então, ela diz assim, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo quer dizer cheia de Deus. E aí ela disse alto e bom som para Maria e para todos que quisessem ouvir, e para nós também: bendita és tu entre todas as mulheres. Olha aí começa a Ave Maria. Começa com o anjo saudando Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí entra a parte de Isabel: bendita és tu entre as mulheres. Você está vendo por que
que a devoção, o culto a Nossa Senhora vem do Evangelho. Está aqui no Evangelho. E tanto que isso foi concretizado na oração que nós rezamos todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isto foi dito por Isabel, cheia do Espírito Santo, a partir de uma saudação de Maria. Tudo tem princípio em Maria, mas quando Maria diz Shalom, ela diz por ela, Shalom, que era uma saudação comum, mas acontece que o filho de Maria já estava no seu ventre. Então, quando ela diz por ela e pelo filho. É o filho que está fazendo essa saudação. E o filho de Maria é o filho do Altíssimo. É o filho de Deus. É Deus com Deus. É Deus que está falando. Você já sentiu a força que existe nessas palavras que nós pronunciamos diariamente e que deveríamos fazê-lo com muito maior contrição, com muito maior alegria. Ave Maria, salve Maria. Tu és bendita entre todas as mulheres, e a criança que vai, e bendito o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Aí, olha aqui, quando eu te ouvi me cumprimentar, a criança que eu levo em mim ficou tão contente que se mexeu dentro da minha barriga. Bendita és tu, porque acreditastes no que vai acontecer. E o que vai acontecer é aquilo que o Senhor te disse que iria acontecer. Davi, ao pegar a arca da aliança, Davi começou a dançar e a cantar de alegria. Ao chegar Maria e fazendo a saudação, tão logo Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança no seu ventre começou a pular, começou a bater as perninhas. Olha aí Davi dançando, olha aí Davi cantando de alegria. Pela proximidade dessa criança que está no ventre de Isabel, com um mistério escondido no ventre de Maria. Então, quando lemos este texto, temos que nos lembrar daquele texto do Antigo Testamento, da dança de Davi, porque isso nos leva àquilo que São Lucas está nos querendo dizer, verdadeiramente, que Maria é a nova e verdadeira Arca da Aliança. É aquela mulher vestida de sol da primeira leitura, que aparece como grande e misterioso sinal no céu, onde São João viu a Arca da Aliança exposta, quando o céu se abriu. Há toda uma correlação, há toda uma ligação. Maria é a nova e verdadeira Arca da Aliança, porque ela leva no seu seio o próprio Deus, não mais tábuas de pedra, o próprio Deus feito homem no seu seio, porque ela disse sim à vontade de Deus, porque ela se colocou diante de Deus como a sua serva, ou seja, a pessoa que está disposta a fazer tudo, a afastar tudo para servir a Deus. Servir a Deus como eu sou, servir a Deus na minha condição, servir a Deus para que Deus seja um em mim. Tudo que eu faça seja para Deus, por Deus, com Deus, porque é isso que Cristo faz por nós. Se Maria disse isso,
Ela disse isso porque levava em si o Salvador do mundo. Esta é a liturgia, uma pequena visão da liturgia do dia 15. Ao ouvirmos esta liturgia, toda vez que a ouvirmos, repito, ela será repetida no dia 12 de outubro, na nossa grande festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. No dia 12 de outubro será a mesmíssima coisa, mas aqui, nesse dia em que a igreja celebra solenemente a solenidade de Maria, por isso ela é solene, é solenidade, então ela tem que ser solene mesmo. A igreja celebra Maria na sua assunção ao céu. Ora, aquela que foi agraciada por Deus, aquela que respondeu ao chamado de Deus, que se entregou totalmente à vontade de Deus, aquela que foi transformada por Deus na própria, depois do seu sim, na verdadeira e definitiva Arca da Aliança, aquela que levava no seu ventre, ia gerando no seu ventre o Salvador do mundo. Quando ela morreu, quando chegou ao final da sua caminhada terrena, com qualquer um de nós, Jesus não poderia deixar que sua mãe fosse corrompida pela morte. Ela morreu, mas pela ressurreição de Jesus, ela simplesmente foi acordada. Por isso que os gregos, na liturgia ortodoxa, não se chama morte de Maria, chama-se dormição. Essa palavra não existe em português, mas em latim é dormício, quer dizer, Maria dormiu. É o dormir de Maria. Ela dorme, é acordada e é levada em corpo e alma para o céu, conforme o Papa Pio XII proclamou na sua Constituição dogmática da Assunção de Maria. É uma verdade de fé para nós. Maria é a mãe do Salvador. Na hora que ela morre, ou seja, quando ela termina como toda pessoa, como o próprio Jesus humano, ressuscitou. É um novo homem. Maria é levada ao céu para mostrar que o nosso corpo é sagrado para Deus. E Deus já antecipa em Maria a nossa própria glorificação. A assunção de Maria ao céu representa isto: a certeza do céu para nós, a certeza de que, como diz o credo, creio na ressurreição da carne e na vida futura. Maria, como disse uma vez Frei Neylor, lá no convento de Santo Antônio, Maria, assunta ao céu, é o penhor da nossa própria assunção ao céu. É a dignificação do corpo humano. A festa, a solenidade da Assunção, mas vamos dizer a festa da Assunção, é uma festa de viva esperança. Aquele que crê em mim, aquele que come desta carne, disse Jesus, e vamos ver isso nos próximos encontros, aquele que come desta carne, mesmo que tenha morrido, não morrerá, mas terá vida e vida em plenitude, como Maria. Como Maria, morreu e acordou e foi levada para o céu, em corpo e alma. Devo concluir.
desde a mais remota antiguidade. Esse culto mariano, essa celebração do trânsito de Maria, da passagem de Maria, da morte para a vida e vida eterna, em corpo e alma, é celebrada. É celebrada pelos méritos dela, sim, porque ela aceitou ser contra tudo, contra todos, contra tudo especialmente. No momento em que ela, se vendo grávida, sendo noiva de um homem, que não era o pai do seu filho, poderia ter sido condenada à morte por lapidação, por apedrejamento, pelo próprio noivo, que São José ele não faz isso, porque era justo. Então, no momento em que Maria, a mãe de Deus, mãe nossa, Jesus nos la dá por mãe no alto da cruz, no momento em que ela termina a sua caminhada terrestre, o Papa Pio XII não diz assim que ela morreu, não, termina a sua caminhada terrena. Nós podemos estar em aberto, ou ela morreu, ou ela dormiu, quer dizer, ela morreu, acabou. Eu entendo que ela tenha morrido porque ela era um ser humano igual a qualquer outro. Houve um momento em que ela morreu, mas nesse exato momento, o seu filho não ia deixar que a sua mãe querida, a sua mãe amada, a mãe que estivera com ele ao pé da cruz, a mãe que recebeu o seu corpo inanimado, descido da cruz, não ia permitir que sua mãe passasse pela corrupção da morte. Maria é a primeira humana a entrar na glória da eternidade, na glória de Deus, ou seja, Maria é a primeira humana glorificada em corpo e alma no céu. Esta é, em essência, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Ela precisa sempre ser comemorada, porque ela é, repito o que disse Frei Neilo, o penhor da nossa própria entrada no céu. E também a garantia daquilo que muita gente nega. Mas nós não podemos negar, porque Nossa Senhora não nos permite negar. Meus amigos, meus irmãos, o céu existe, e existe para você, e existe para mim, por Cristo Senhor nosso, por Nossa Senhora e por São José, o marido de Maria. Comemoremos sempre com muita alegria esta grande data. Esqueçamos dogmas, levemos no nosso coração a nossa mãe querida, que ela nos ajude aqui, como Nossa Senhora das Dores, a continuar caminhando por este caminho, que é o caminho da salvação, que é o caminho do sim ao Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, até a próxima.